Meus amigos, um dos maiores santos da igreja, o seráfico Francisco, o pobre de Cristo, São Francisco de Assis, disse, pouco antes de morrer, chamou os seus discípulos no leito de morte e disse-lhes que naqueles tempos, nos tempos do fim, subiria no trono de Pedro um falso pastor. Ele viria para destruir a igreja por dentro. Seria o tempo da grande apostasia. A igreja perderia a fé. E este senhor, este falso pastor, viria para mentir, para enganar, mas sobretudo para destruir. Essa é uma matéria muito difícil porque nós tivemos sempre grandes papas, mas nenhum deles perfeito. Nenhum dos nossos papas recentes foram perfeitos. Mas não podemos apontar para nenhum deles e dizer esse é o destruidor. Porque embora todos tivessem cometido um erro ou outro, os seus reinados foram marcados pela continuação, pela continuidade da Igreja Católica no mundo. Francisco, contudo, parece encaixar-se, melhor dizendo, nesta profecia do seráfico Francisco, o verdadeiro Francisco. Porque não bastassem as suas heresias proferidas, coisas como Jesus tem sangue pagão, nas veias de Jesus corria sangue pagão. A mim não me importa se a criança é educada por árabes, por espíritas, por macumbeiros, por judeus. A mim me importa somente que tenha a barriguinha cheia. Ou então, quem sou eu para julgar um gay? A última de Francisco foi ter dito que é melhor ser ateu do que ir à missa todos os dias e assistir à missa todos os dias com hipocrisia. É melhor ser ateu. Mas as heresias de Francisco são quase que incontáveis hoje. O estudo Dessinger-Bergoglio, esse estudo nos aponta mais de 150 heresias. No âmbito teológico, Francisco veio para destruir o dogma. Um dogma da igreja sendo destruído, os outros todos caem em decorrência disso. No âmbito político, contudo, Francisco também tem sido um destruidor. Eu trago uma matéria aqui hoje do LifeSite intitulada Francisco defende o Islã e isso pode destruir a Europa. Trata-se de uma matéria bastante difícil de ser digerida, mas mostra em linhas gerais que Francisco, aliás eu estou deixando o link aqui na descrição. É importante ler essa matéria porque mostra que Francisco é, politicamente falando, porque ele é um chefe de Estado, hoje um dos maiores propagandistas do Islã na Europa. Aquele que está incentivando, dentro da Europa, um chefe de Estado que mais incentiva a entrada do Islã na Europa. E também prejudicial no sentido aí da matéria, né, o que pode destruir a Europa, significa nesse caso que Francisco é o que mais tem dito que o Islã é de paz, é uma religião de paz. Devemos recebê-los de braços abertos.
A matéria começa dizendo, contando uma historinha trágica de duas moças que foram fazer acampar no Marrocos. O Papa estará no Marrocos em março, na última quinzena de março. O Papa fará uma visita, o Papa não, Francisco, né, Bergoglio, fará uma visita ao Marrocos. Eu digo Papa não porque o Papa verdadeiro é Bento XVI. Mas, enfim, o administrador da igreja, o bispo Bergoglio, fará uma visita ao Marrocos. E no Marrocos aconteceu, dia desses, algo muito chocante do ponto de vista da desinformação. Algo chocante, porque duas moças que foram acampar no Marrocos, achando, né, que os muçulmanos daquela região fossem realmente de paz, como diz o Francisco, tiveram suas cabeças decapitadas por gente do Estado Islâmico. Bom, pode-se dizer, mas foram para o Marrocos porque eram ingênuas. Sim, a matéria não isenta esse argumento, não isenta a validade desse argumento, mas, por outro lado, mostra que Francisco não está apenas fazendo uma propaganda do Islã como se fosse a religião da paz, e sim dizendo para os europeus: abram as portas para o Islã. E aí, aquele argumento de foi lá fora porque era ingênuo, já não terá já não poderá ser usado quando os europeus definitivamente destruírem as suas igrejas e aceitarem as mesquitas e a Sharia. Deixaram entrar o Islã. E aí serão dominados pelo Islã, evidentemente, pois essa é a ação de Francisco no momento. Fazer com que o Islã realmente tome conta da Europa. Vou deixar a matéria para vocês aqui, ela é muito interessante, é difícil de ler, repito, principalmente para quem é católico, mas é a realidade, não podemos escondê-la. Nós temos hoje, sentado na cadeira de Pedro, alguém que está fazendo toda a força possível para substituir o cristianismo pelo islamismo. Essa foto aqui, por exemplo, é muito simbólica. Aliás, a foto é interessante porque a crescente está aqui na cabeça de Francisco. E claro que isso não foi combinado, né? Até parece um chifrinho, né? Pois essa foto é simbólica pelo seguinte, porque nos lembra, esse aqui é o carniceiro Erdogan, o sujeito que quer trazer de volta o Império Otomano para dominar não apenas o Oriente Médio, como a Europa. E Francisco lembra algo parecido com uma profecia bíblica. Um falso pastor, um falso profeta tentando curar a ferida de morte, porque não podemos esquecer que o Império Otomano foi ferido de morte, sim. E aqui parece que Francisco quer ressuscitá-lo. Mas isso é só um comentário particular. O interessante também é que, como Francisco fará uma viagem ao Marrocos, o Vaticano criou um símbolo para essa viagem. E o símbolo é esse aqui que vocês estão vendo. A lua crescente engolindo a cruz de Cristo. Resta saber até que ponto esse sufocamento, vamos dizer assim, terá efeito ou poder. Mas, embora não saibamos, fica-nos o preocupante símbolo. Tem gente lá no Vaticano trabalhando para isso. Agora, para o católico também não tem aí nesse caso o direito de dizer que, ai, que surpresa,
porque Nossa Senhora já dizia em La Salette: o Vaticano se tornará a morada de demônios. Não podemos dizer que estamos tão surpresos assim. A coisa é complicada, estamos enojados, sim, isso é fato, mas surpresos mesmo? Muito poucos. Os verdadeiros católicos sabem que esse senhor aí é muito diferente de todos os outros papas que o antecederam, para dizer o mínimo. Até depois, pessoal.